Então vamos lá. Carlinhos, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Henrique Soares, do portal Areis Online, o site de notícias da cidade de Areis. E como já expomos, né, em postagem, a versão do médico Dr. César sobre essa polêmica aí que está, né, desde a semana passada, acredito. E mostramos a versão do médico, né? E nada mais, vamos dizer assim, nada mais justo de que mostrarmos as versões de ambas as partes, né? Inclusive teve uma entrevista no programa do vice-prefeito, né? Que alguns entrevistadores criticaram a nossa atuação porque disseram que a gente não tinha dado oportunidade ao médico de falar. E agora damos oportunidade, estamos dando oportunidade a você, né, como procurador da prefeitura, inclusive a empresa, né, em questão também, a MC Soluções, que também vai dar uma entrevista para a gente, né? Fomos criticados e nós intervimos dizendo que não. O Ares Online ele é imparcial. Pelo menos nós tentamos ser imparcial. Então, se damos lá e publicamos a versão do médico, vamos dar oportunidade também, por que não, a outra parte, não é isso? Então, vamos lá. Carlos, primeiramente eu queria que você passasse para o Ares Online o motivo da contratação da empresa MC Soluções Eireli. Vamos lá. É, a lei de responsabilidade fiscal, ela impõe ao gestor o cumprimento do limite prudencial. Certo? O limite prudencial ele é aquele limite que todos os municípios brasileiros têm de contratação de pessoal de acordo com a sua arrecadação. O município de Areia se encontra hoje acima de 63%, certo? Que é muito acima do limite. E por que o município de Areia se encontra nessa? Digo a você que não. O que ocorreu? Na gestão passada, a gestão optou por fazer um procedimento chamado compensação fiscal. Contratou uma empresa e esta empresa receberia seu dinheiro através, né, o pagamento do seu trabalho através do objeto alcançado nessa compensação fiscal, que seria um estudo na folha de pagamento e levaria esse estudo à Receita Federal, apontando que havia excessos no recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores, e esse processo de compensação gerou para o município de Areis um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Por quê? Porque a IGFIPS, que é o recolhimento das contribuições sociais do servidor, do repasse retirado do dinheiro do servidor e da contribuição patronal, o percentual que a prefeitura paga para cada servidor. E este cômputo deste pagamento, como não foi pago no ano passado, essa IGFIP, que ela é a informação, de toda forma, do número de empregados que a prefeitura tem, ela foi computada para este ano. Por quê? Porque neste ano nós somos obrigados a pagar. Certo? Este ano, todas as contribuições sociais, todas as GFIPs atrasadas foram compensadas na conta da prefeitura. Então, diante dessas compensações, que incide diretamente no cálculo do número de empregado, porque obviamente se você informa o pagamento da contribuição social, você está informando que aqueles funcionários têm um vínculo ainda com a prefeitura. Então o limite prudencial não baixava. E nós utilizamos um instrumento legal, que é o instrumento da terceirização, que não vai para a computação do limite prudencial. Sim. Certo? Nós tínhamos duas opções. Ou nós contratávamos uma empresa terceirizada para não incidir no cômputo do limite prudencial,
ou nós demitimos até as pessoas. Porque a desobediência à lei de responsabilidade fiscal é crime. E o prefeito não vai anuir com isso. Perso foi eleito prometendo ser um prefeito diferenciado e seguir a lei. Estamos fazendo isso, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, atuando para diminuir o limite prudencial e atuar dentro da lei. Essas pessoas que são contratadas e prestavam serviço na saúde, elas não têm vínculo empregatício efetivo com o município, né? Elas seriam, em razão do extrapolamento do limite prudencial, Sim. exoneradas, né? Seus contratos seriam rescindidos e elas ficariam desempregadas. E a gestão optou por contratar uma empresa e oferecer a essas pessoas a oportunidade de trabalhar na terceirizada. O salário tem uma certa diminuição e isso vai por categoria. O médico, obviamente, que ganha mais, o enfermeiro que tem um salário maior e vem gradativamente diminuindo. Mas isso é uma diminuição que cause, que seja ilegal? Não. Algumas pessoas que são contratadas, que tiveram essa possibilidade de trabalhar no município, não gostaram. Mas essas pessoas têm a opção de não aceitar a proposta da empresa. Porque a partir do momento que qualquer prefeitura, e isso é sabido por todo mundo, terceiriza um serviço, esse serviço passa a ser, esses empregados passam a receber pela empresa, passam a obedecer às atividades, a sua competência laboral a partir das ordens da empresa. E a prefeitura tem o poder fiscalizador. O contrato não é assim. Bota lá na empresa e a empresa vai fazer o que quiser. Então, só completando. Então, em razão disso, do extrapolamento do limite prudencial, utilizando um instrumento legal, permitido em lei, né, nós optamos por terceirizar alguns serviços da saúde. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Hoje a MC Soluções, ela foi contratada, uma empresa terceirizada, Sim. para a saúde. Para a saúde. Em si. Em si. É outra área? Não. Não. Nós temos outra empresa terceirizada, que é a empresa que presta serviço de limpeza pública. Isso. E mais algumas, nós temos outras terceirizadas, temos para ar-condicionado. Sim, sim. Eu não sei, o senhor deve ter visto em publicações aí de WhatsApp, em redes sociais, que o doutor César, né, ele citou e cita várias vezes nas redes sociais que a empresa terceirizada, a MC Soluções, ela, no caso, ela estava fazendo já uma quarteirização. Ou seja, o médico falou que a prefeitura estava fazendo, na verdade, uma quarteirização. Então ela alega que a prefeitura contratou a MC Soluções e a MC Soluções está contratando outros servidores, ou seja, CNPJs. Né? Olha, veja bem, a empresa MS Soluções começou a trabalhar a semana passada, começou a prestar o serviço dela na semana passada. Se não me engano, dia 1º, né? Dia 1º. A partir do dia 1º, ela passou a fazer o processo seletivo dela aí para receber os currículos e contratar os profissionais e já passou também a oferecer os serviços médicos que ela contratou, como alguns serviços médicos aí, como acho que psicólogos, se não me faz memória, já veio, psiquiatra. Isso. E eu não tenho notícia de quarteirização. Até porque, veja bem, como é que se quarteiriza um serviço de contratação de pessoal, certo? Sabendo que lá na frente, no momento do pagamento, ela não vai receber. Foi o que o médico alegou nas redes sociais. Mas infelizmente é uma alegação que, convenhamos, é equivocada. Porque, veja bem, o processo de pagamento da prefeitura, ele obedece regramentos legais, como, por exemplo, a apresentação da nota fiscal. Claro. Né? Isso. E essa apresentação da nota fiscal, obviamente, tem que ser no nome da contratada. Essa possibilidade não existe. Infelizmente, uma falácia que nem aconteceu ainda, até porque isso se tem prova em contrário, que a empresa, com total transparência, entregou os contratos às pessoas. E o contrato está lá, com o nome dela.
Não tem nenhuma pessoa que tenha sido selecionada pela empresa que tenha recebido o contrato em nome de uma terceira pessoa. Não há registro. Não há registro. E se tem registro, o contratado da empresa diz: eu trago aqui na procuradoria que eu tomo providência. Obviamente a empresa vai ter o seu contrato anulado ou refeito a situação, a depender da situação. Entendi. Beleza. Então, vamos agora para a gravação em si. O Dr. César, né? Ele, no momento que ele recebeu a visita da MC Soluções, né, o representante da empresa, o Igor, né, ele disse que foi abordado e, segundo ele foi intimidado pela empresa, né? Hoje mesmo a gente teve, mais uma vez, vamos ouvir a mensagem, né, a gravação, e o Igor fala claramente para ele que ele ia ficar com os plantões do médico, né? Foi assim que está na gravação. O médico, Dr. César, ele perguntou o motivo, né? E na gravação o Igor fala que ganhou o certame, né? Não é isso? É isso. Pronto. E Dr. César disse que há uma licitação, uma documentação judicial, né? Sim. Uma documentação judicial que dá a ele o direito de elaborar as horas dele dentro dos plantões. E que ele também fala, né? Ele falou em entrevista essa semana no programa lá do A Hora do Povo, né? Do vice-prefeito Elias Cruz, e ele fala justamente dessa situação mais uma vez, né? Que vocês, a prefeitura, o procurador, não quer que ele faça dê as 40 horas deles normais, semanais, né? E ele insiste, e até tem documentações, o Ares Online tem essa documentação, que a justiça deu direito a ele de exercer essas horas, ou essa função, dentro dos plantões, em caráter de plantão. O que é que o senhor me diz sobre essa questão das horas dele, como Olha, médico? eu vou começar pelo início da pergunta. Quanto o fato ocorrido no hospital gravado por César, isso é um problema dele com a empresa. Foi um fato entre duas pessoas, Sim. uma jurídica e uma entre pessoas, né, que são capazes e que tudo ocorreu. A prefeitura não tinha conhecimento disso. Isso foi uma deliberação da empresa que resolveu convidá-lo lá no ambiente de trabalho, o que da minha parte como procurador é totalmente reprovado. Entendeu? A empresa Então o senhor reprova essa atuação da empresa. A conduta da empresa de ir ao trabalho dele. Se quisesse Entendi. convocar, o convocasse fora do ambiente de trabalho. E quanto à gravação, a minha opinião particular não vem ao caso, porque não me envolve, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Só entendo que ele tem todo o direito de gravar qualquer conversa dele com qualquer interlocutor. E como advogado, sei Sim. que ele não pode divulgar em redes sociais de forma, vamos dizer assim, aleatória e sem esperar consequências disso. Segundo ele, Deixa eu só terminar, tá. sem esperar consequências jurídicas disso, porque no momento que ele publiciza, né, no momento que ele passa a divulgar um vídeo em que ele entende que foi coagido, que foi ameaçado, ele está acusando aquelas pessoas de cometimento de crime. E cometimento de crime sem provas, sem o crivo do judiciário, sem a apreciação judicial, também é crime. Expor as pessoas ao ridículo na rede social é crime. Acho que nesse ponto ele passou do limite com a empresa, desde já deixando claro que reprova a conduta da empresa de ter ido lá. Não deveria, isso é a atitude da administração. Quanto às horas trabalhadas de César, Isso. levanta aqui, por favor. Eu vou lhe mostrar aqui, para início, né, da nossa, e chegar no segundo ponto. Isso. O termo de posse.
de Dr. César. Depois eu lhe passo uma cópia. Tá, tranquilo. Certo? Vou querer sim. O termo de posse de Dr. César, datado de 4 de janeiro de 2010. Vamos lá, tem as qualificações dele: César Augusto Nunes, você pode ver aqui. Portaria, nomeado pela portaria, né, número 04/2010, no cargo efetivo de médico clínico geral. Não tem plantão, não tem plantonista. Não tem plantonista, essa é a função dele, certo? Feita de acordo com o concurso, de acordo com a lei, e assinado por ele, né? Assinado por ele aqui, em 4 de janeiro de 2010. E tem mais, especifica as atribuições médicas dele. Atribuições do médico: realizam consultas e atendimentos médicos, tratam pacientes e clientes, implementam ações para a promoção da saúde, coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas, elaboram documentos e difundem conhecimento na área médica. Okay? Essas são as atribuições do médico, de acordo com a acordo. Não fala plantão. Certo? E esse é o termo de posse dele, e a portaria também, já datada aqui da mesma data, não, é da mesma data, 4 de janeiro, ele tomou posse em janeiro. Então essas são as atribuições do cargo dele, certo? Mas é fato que César prestava, deu por muito tempo, plantões na unidade designada pelo município. E o que ocorreu durante todo esse tempo? Que isso é contestação, né? As gestões passadas já vêm contestando César, né? Eles vêm dizendo que a prefeitura descumpre ordem judicial, isso não é novo, né? E que ele tem direito aos plantões, quando na verdade todos os processos dele diz o seguinte, que não se pode mexer no salário base dele. O salário base dele, isso é um termo jurídico, é aquele salário que ele recebe pela prestação do serviço, né? E César recebe aqui pela prestação do serviço de 40 horas um salário mínimo. É injusto? É. Nenhum médico no país é justo pagar ele um salário mínimo. Mas, infelizmente, no município, o regime jurídico único e a prática, né, a lei que define, e a prática de pagamento é essa, inclusive com outros servidores, né, que nós já estamos adiantando aqui, nós já estamos levando a Câmara Municipal para que tenha validade a partir de janeiro do ano que vem, por causa da lei do Covid, da lei 73/2020, que não permite aumento de despesa com servidores, a lei de equiparação salarial dessas pessoas, né? Dessas pessoas, de dentista, de assistente social, de outros prestadores de serviço aqui, que assistente social, dentista, psicólogo, todas essas pessoas nós estamos tentando averiguar. E tem mais, nós só vamos conseguir fazer isso em razão da terceirização, porque vai baixar o limite prudencial. Baixando o limite prudencial, nós podemos ofertar aos servidores aquilo que é justo, um salário mais condizente com a função dele. Vamos para Sim, vamos continuar para terminar a pergunta? Tá, Né, das 40 horas. sim, Então, o que, claro. que ocorre? O que ocorre é uma incompatibilidade da função de César, da carga horária dele, com a função de plantonista. Porque é fisicamente impossível que ele, ao mesmo tempo, dê plantão de 24 horas e cumpra a carga horária dele. Na live que ele deu no Programa do no vice. programa, ele disse que praticamente mora no hospital, que é 3 dias no hospital e 4 dias em casa. Certo? Então, nesses dias que ele está em casa, como é que ele está cumprindo as 40 horas dele? Porque nenhuma decisão judicial, e eu tenho todas aqui, manda a prefeitura apenas e tão somente deixar que César, ou que ele tenha mudado de função, seja plantonista exclusivo do município. Não existe essa decisão. As contestações de César, todas nos processos
Vou ler aqui para você os processos. Está aqui. Na ação 0825/65 de 2020, ele, viu, através do advogado dele, diz o seguinte: a parte autora é servidor público do município da Prefeitura de Areias na função de médico clínico geral, com carga horária de 40 horas semanais em regime de plantão. Como servidor, pertence ao quadro de funcionários da Secretaria de Saúde do município, certo? Ele diz que tem regime de plantão. Essa é a posição do advogado dele. É, a posição dele. Veja o quanto é contraditório. Como é que ele pode dar 40 horas e ao mesmo tempo dar plantão? Ou ele é clínico geral com 40 horas, ou ele é plantonista. Porque você tem que convir comigo, não precisa ser inteligente para saber que se ele dá um plantão de 24 horas, ele não pode acumular com as 40 horas que ele deu. Né? Porque ele teria que cumprir 8 horas diárias, que são 40 horas semanais, as 8 horas diárias. Por exemplo, segunda-feira. Vamos dizer que o plantão dele, ele esteja no município para cumprir a carga horária dele na segunda-feira. Ele vai cumprir 8 horas de expediente. Nessas 8 horas, ele está de plantão? Ele pode estar de plantão? Porque se ele estiver de plantão, ou ele está perdendo o plantão dele, que não vai receber porque está dando 40 horas, ou ele não está cumprindo as 40 horas. Ou é um ou é outro. Não há possibilidade. Ele não tem nenhuma decisão que diga que ele não deve cumprir as 40 horas no município. Agora vamos lá. A parte autora é servidor público, tem 40 horas no município, reclama que todos os anos tem dificuldade em receber suas férias, pois o ente demandado apresenta óbitos ao pagamento dela, conforme abaixo descrito. Informa ainda que já acionou o judiciário para reaver suas férias, Teve procedência em 2 ações distintas, reclamando o pagamento de férias de ano que o ente deixou de pagar conforme a lei. Em 2019, entrou com o mandato de segurança 0800-217-32, 2019, 820-551-36, e ainda não teve decisão, mas já teve, vou mostrar a decisão. Em 2017, foi vitorioso na demanda e o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, que é esse precatório que ele diz que tem para receber, que ele ganhou, que era exatamente de férias e outros benefícios que ele não recebeu. Isso não versa sobre o direito dele ser plantonista. Até porque eu acho muito difícil que ele consiga ser plantonista, né? Dispensando as 40 horas dele. Imagino que nenhum juiz vai tutelar esse tipo de coisa, certo? Aí, nos anos anteriores também obteve isso na demanda para o ente pagar suas férias. Processo, isso aqui eu vou dar, viu? Tá. Processo número 00445-83, 2011 e tal. Aí ele divaga. Aí vamos buscar aqui a sentença desse processo. Decisão. Aqui é a decisão da tutela antecipada, certo? Ele disse que tem uma liminar. Aqui. O prefeito, nessa primeira decisão aqui, olha, nestes termos, o pleito de tutela antecipada, no presente momento, para a concessão do pedido, se mostra incabível, razão pela qual indefere a tutela antecipada. Ele entrou e, primeiramente, o juiz negou, que é natural no caso de certo? Aí houve impugnação e tal, e vem para cá. E vem para a sentença dele, certo? Estou aqui, é muito papel, mas a gente chega lá. E depois desse processo 025, ele teve a concessão da liminar, concedida, né? E depois confirmada em pleito de sentença final. Porém, essa decisão, e ela está aqui, só que eu estou precisando agora não é. Não, pode ficar à vontade, a gente tem todo o tempo. É todo o tempo do mundo, né? Para achar. Não achar É bom, temos que esclarecer aí os fatos, né? É que sentença, achei, processo, está aqui o espelho, processo 08025, 65, para você dizer que não é outro aqui, ninguém põe dúvida. Certo. Né? A gente já viu esse aqui mesmo.
esse é o que eu li para você, foi o 217, não é isso? Isso. É o 217. 217. Aqui é outro, esse aqui está arquivado. Eu tenho aqui que eu separei total. E ela corre no mesmo sentido de que ele, porque esse pedido do 2017, como você viu, é para as férias e a incidência das férias no 13º, no décimo... Não, esse aqui não, esse aqui é o segundo processo que eu vou falar. Seria essa aqui? Sim. Isso. Ok. Exatamente, muito obrigado. Essa aqui seria a liminar, a decisão da liminar. Isso aqui é a liminar, a concessão da liminar. Essa liminar Olha o que diz, porque não é comum se conceder liminar contra a fazenda pública. Às vezes, assim, pelo acima exposto, forte no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016, que é a Lei de Mandado de Segurança, contrário senso. Contrário senso é contrariando o senso comum, de que não se mas não precisa nem botar isso, é uma explicação aí que não tem muito a ver com o caso, não. Mas eu acho que... Vamos lá. Bom, então todas essas sentenças de César, eu mostro aqui a sentença. Todas essas sentenças de César são em razão... Nós estamos falando da 217, Isso, né? 217. É isso mesmo. Todas essas sentenças são em razão de pagamentos não efetuados, certo? No salário dele de férias, 13º. Em 2019, ele teve suspenso o pagamento do salário base dele. A gestão passada suspendeu o pagamento, o salário base dele, que é o salário mínimo. Por quê? Porque entendia que ele não prestava serviço à prefeitura dos 40 horas. Essa discussão não é nova, né? Então, essa discussão entre as 40 horas achei aqui a decisão do 217. Essa discussão das 40 horas de César e do plantão dele vem sendo discutida na gestão há muito tempo. Isso, foi citado por ele também, essa questão, que há muito tempo ele vem E lutando eu, em como relação a isso. procurador, e o entendimento do ex-procurador Normando, inclusive declinado em processo, declinado na defesa do município, que é a alegação fundamental, certo? do dito processo, de que ele não presta as 40 horas no município, que ele presta os plantões e deixa de prestar as 40 horas. Essa é a questão de César. Não há outra. Ele é médico clínico geral e, por conveniência do município, à época de sua vida, ele ficou sendo plantonista. Mas não há decisão judicial que incorpore os plantões aos vencimentos de César. Mas desde então, desde a época do concurso, desde a implantação dele, né, desde a entrada dele, ele recebe o salário base dele mais os plantões. Mais os plantões. Só que na gestão passada ficou alguns meses no final de 2019, sem receber o salário base. Veja bem, vou agora consignar aqui o do processo 0800-217, a decisão da juíza, para você ver como as coisas caminham de acordo com o que está nos autos. Nós não podemos cumprir uma decisão judicial que não se interpreta da forma que aquele cidadão que acha que tem o direito quer. Tem que ser de acordo com o que está nos autos. Ele pediu, e eu li para você a petição dele, pedindo, naquele processo, férias. Certo? Você leu para mim. Nesse aqui, ele se qualifica e no item 1.32, né, da petição dele, ele diz o seguinte: item 2.3. Diante de tais informações, vamos ao fato. O cerne da questão cise a legalidade do ato praticado pelo prefeito, seu secretário de saúde e a administração em suprimir a remuneração base do impetente no valor de R$ 954.
Estou aqui lhe mostrando e vou lhe dar. Entendeu? E veio, esse era o pedido dele no processo 270. O salário básico. Certo? E sobreveio a decisão do dito processo. Decisão, processo 0800-217, quero que você veja aqui, para não ter dúvida, tá vendo? Decisão, certo? Eu não vou ler a redação toda, sim, porque pelo acima exposto forte no artigo 7, contrário, sem ser a decisão liminar, como diz, certo? E diz mais o seguinte, vamos lá, eu tenho essa decisão aqui, sentença, tá aqui ela, vamos lá, processo 217. Então ele faz, a juíza relata, e vamos lá. Mas eu vou ler o que diz a juíza no relatório de sentença dela, no relatório preliminar da sentença. Narra o impetente que é lotado no hospital Dr. Juca, local onde realiza atendimento e plantão, recebendo vantagens salariais, adicional noturno, 25%, plantão, insalubridade, 20%, dos plantões laborados. Acontece que a administração municipal, sob a alegação de que o impetente recebe vantagem superior ao base fixada em lei orgânica municipal, resolveu de forma unilateral retirar o salário base dos proventos do requerente. A gestão passada resolveu tirar, olha, de forma unilateral, o salário base dos proventos do requerente. Notificado para prestar informações, prestou as informações, foi conseguido pelo juiz eliminar, passa o relatório principal, que é a sentença, o dispositivo sentencial. Vamos lá, vamos pegar o final. Ante o exposto, com fulcro no artigo 488 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial para conceder a segurança, mantendo a decisão eliminatória concedida, ressaltando que o valor máximo das assistentes deve se observar ao patamar de 1 mês de remuneração do impetado. Ele manteve o que está na liminar, certo? Logo, a segurança deve ser concedida a fim de que sejam cassados os descontos no vencimento do impetante. Ressalva-se a possibilidade de instauração de regular procedimento para a correta apuração dos valores a serem restituídos ao erário. Veja bem, vamos chegar num ponto crucial do caso César. A própria juíza, no processo de mandato de segurança que ele impetrou, diz o seguinte, vamos lá. Ressalvada a possibilidade de instauração de regular procedimento para a correta apuração dos valores a serem restituídos ao erário a título de adicional de plantão e adicional noturno indevidamente recebidos. Isso eu estou dizendo não, é a juíza de Areias. E por que ela está dizendo isso? Por causa das alegações do então procurador de que ele não faz jus a receber o salário dele sem cumprir as 40 horas. Os plantões dados não se discute, ele recebe, é direito dele, ele trabalhou. Ora, por que não? É justo, sob pena de crime de enriquecimento ilícito da administração. Porém, não há decisão judicial e nenhum ato administrativo que impõe ao município de Areias a obrigação irrestrita de oferecer exclusivamente os plantões a César. Esta é uma atribuição administrativa. Não pode conjugar sob impossibilidade física e jurídica os plantões de 48 horas, de 24 horas, com as 8 horas diárias que ele tem que cumprir para cumprir a carga semanal dele. É simples. A questão é essa. O que César não entende é isso, e o que ele interpreta das decisões que ele só o favorece. É a interpretação daquela que só favorece a pessoa. Tá certo? E digo mais, olha. A decisão ela é muito clara nesse sentido. Olha, diz assim, desses autos, olha, da análise apilada dos autos, que é a análise concentrada dos autos, dos documentos acostados ao feito, observa desde logo que a impetente comprovou que foram suprimidos verbas de forma arbitrária pelo município. Sobretudo, do documento entendeu o que corrobora com os relatos da peça vestibular.
Já em um processo, a própria juíza indica que há indícios, eu não estou dizendo aqui nem acusando ele de receber dado irregular, não, de que há indícios que devem ser apurados na esfera administrativa ou na esfera própria judicial, de que há um pagamento irregular do salário dele, já que ele está de plantão. Essa é a interpretação do município e vem sendo ao longo dos anos. Nós não estamos aqui para tirar direito de César. Porque veja só, César alega que tem 4 decisões favoráveis. Sim, exato. Então, no mínimo, aí são 2 ou 3 prefeitos nessa situação, não é isso? 2 ou 3 mandatos, já faz muito tempo, né? Ele falou que já vem. Você acha que um prefeito e um procurador ia descumprir ordem judicial para ser processado, para ser condenado e só obter prejuízo sem razão nenhuma? Porque qual é a razão que o prefeito Bergson, que o procurador Carlos Alaminos tem para retirar direito de César ou de qualquer outra pessoa? Isso não cabe na cabeça de uma pessoa minimamente inteligente. Certo? E lhe digo mais, se há descumprimento de sentença, o mais fácil a fazer é ir aos autos, que ele tem a sentença, que ele diz que o fortalece, que o dá direito, e dizer, olha, o procurador está descumprindo, o prefeito fulano de tal está descumprindo, eu quero a prisão dele, porque ordem judicial descumprida é crime e gera prisão. Então, por que isso nunca aconteceu? Essa situação de César é tão somente digamos assim, a intenção unilateral de favorecimento. Ele quer manter o privilégio de não dar as 40 horas no município. É isso que se entende, é isso que se combate. Agora, se sobrevier uma ordem judicial dizendo que ele só deve dar os plantões no município e ganhar sem trabalhar as 40 horas, pode ter certeza que vai ser cumprido. Vai ser contestado e vai ser recorrido até a última instância. Mas descumprimento de ordem judicial não vai ocorrer. Então, quer dizer que esse processo 217, ele fala tão somente de não alterar as vantagens que ele tem. É O isso? salário base dele. Ele é porque assim, quando você é plantonista assíduo de uma entidade, obviamente aquilo gera os direitos trabalhistas concernente àquilo. Né? Se ele recebe plantão e o município pagador tem que colocar aquilo no contra-cheque dele, tem que ser consignado no contra-cheque. É tanto que os contra-cheques de César, eu posso lhe mostrar aqui, você vai ver que tem contra-cheques antigos, viu? Não é dessa gestão não. Está aqui. R$ 2010. Salário base, R$600, que é o salário mínimo da época. Insalubridade, 20%, que dá 120. Plantão, R$3.000. E as contribuições. Entendeu? Na ação do 217 aqui, 2019, a prefeitura deixou de pagar o salário base dele. E deixou de pagar o que ele deveria receber como insalubridade e 13º. Porque essa narrativa de descumprimento de sentença, de desrespeito à ordem judicial, de perseguição política, isso é uma coisa que realmente eu não entendo essa atitude de César, até porque o pouco que conheço dele não tinha a mínima impressão de uma coisa imatura dessa. Acusar as pessoas de crime, sem pensar que isso pode retornar para ele. Gravar vídeos dentro do ambiente hospitalar. Se é reprovável a conduta da empresa em ir ao ambiente de trabalho dele, é igualmente reprovável o servidor gravar vídeos de cunho particular e pessoal dentro da unidade hospitalar do município. Houve ou haverá alguma notificação ou punição da prefeitura à empresa NC Soluções por ter abordado o médico lá na... Vai ser instaurado um processo de esclarecimento. Sim. Certo? Vai ser instaurado um processo de esclarecimento, tem que entender que é tudo muito recente, né? Não deu nem tempo, estamos aqui envolto com essa
com essa celeuma que deveria ter ficado no campo administrativo, porque se fica no campo administrativo, ele teria, como tem, todos os direitos resguardados de ir à justiça, de contestar, mas preferiu a publicização e ofensas e personificação do caso, para você ver. O César, ele sai da esfera administrativa e jurídica para ir para a esfera pessoal. Talvez ele nem saiba, mas na live, na entrevista que ele deu, e eu vou lhe passar o vídeo. Nós temos o vídeo, O vídeo? a live Você gravou do a live, programa, né? Você poderia me ceder na integridade? Claro, porque à disposição. Você chegou a gravar o início da live antes da entrada? Tudo, nós gravamos toda a live. Toda a live? Toda a live. Então você pegou o início, onde ele está conversando com o Rony Matias e diz o seguinte: eu não vou focar na empresa. A empresa está aqui para ganhar dinheiro. Eu vou focar no prefeito e em Carlinhos. Sabe por quê? Porque ele quer pessoalizar. Ele quer tirar da esfera própria, da esfera administrativa e da esfera jurídica, para personificar na pessoa do prefeito e na pessoa do procurador. Mas teria algum motivo dele fazer isso com vocês? Que eu saiba, não. Porque acredito que o senhor deve ter visto também, e como já falei, temos essa gravação, esse vídeo. Ele chama o prefeito de perseguidor e o procurador perseguidor. Eu não sei aonde está o ato de perseguição do prefeito e aonde está o ato de perseguição do procurador. Isso é desconhecido e novidade para mim. Né? Se a realocação de um servidor de uma unidade de saúde para outra unidade for perseguição, né? E se ele tem elemento, até porque ele alega que isso é percepção política. E que eu saiba, ele não é político na cidade. Eu não sei nem se ele é eleitor. Na verdade, ele na live, ele fala para o vice-prefeito, que ele não é, mas no final do ano ele vai transferir o título para cá. Então quem está politizando? O prefeito, que não deu uma palavra sobre isso ainda, o procurador, que apenas emitiu atos administrativos ou judiciais, porque ninguém me viu em redes sociais ofendendo César. Chamando ele de perseguidor, chamando ele de ditador, chamando ele disso ou daquilo, até porque não é do meu feitio. Mas tudo gera uma consequência. Eu estou impetrando hoje uma interpelação judicial, solicitando à justiça que o notifique, para que ele diga quem no gabinete do prefeito cometeu os crimes que ele disse que cometeu, de perseguição, de persuasão, de omissão e seja lá o que for. E qual o ato expedido por esse procurador que o levou a essa conclusão, inclusive do prefeito. Ele fala também do gabinete do ódio, né? De 4 pessoas. Mas veja bem, o gabinete do prefeito, eu não sei, mas tem mais de 20 servidores lotados no gabinete do prefeito. O próprio prefeito, o procurador, o controlador, uma assessora jurídica, o chefe de gabinete, assessor jurídico, ASG. Então, todas essas pessoas que trabalham com isso estão inseridas nesse contexto de perseguição e de ato criminoso contra César. Ele deveria pensar, rever os conceitos dele. Porque esta interpelação judicial que eu estou ajuizando contra ele pode ter consequências muito graves. Numa possibilidade dele ser condenado criminalmente, ele perde o emprego público dele. Sem contar o dano material. E uma pessoa que é tão useira, tão habitual na justiça, não entende que não pode sair por aí em rede social ou em entrevista acusando as pessoas de crime. Isso tem consequência e será levado à justiça e a justiça vai decidir. Eu só queria que ele tivesse a hombridade de ir a público e dizer quem são os funcionários do gabinete que compõem o gabinete do ódio. E me explicasse por que ele não resolve isso na esfera civil. Não só ele, a esposa dele também. Eu tenho áudios aqui que é uma coisa, mas isso deixa para lá, né? Cada um, quem tem mel dá mel, quem tem fel dá fel. Na verdade, o senhor tocou agora na mulher do Dr. César, né? A ex-secretária de saúde.
E em alguns áudios, né, inclusive a gente também fez algumas perguntas a ela, e ela indaga, né, a Vossa Senhoria, A mim? assim, o qual o motivo da retirada dele do hospital. É simples. Com a contratação da empresa para prestar os plantões no hospital, né, na unidade hospitalar, não teria necessidade de César estar lá como plantonista. Seria dois gastos, não havia espaço para isso, não há espaço. Ele, como médico, Pode continuar. o motivo é administrativo, é a conveniência, é o princípio da conveniência. Ora, se não houvesse essas possibilidades de ajustamento administrativo nas gestões, para que prefeito? Não precisaria, né? No contrato da prefeitura com a MC Soluções, deixa claro isso, que ele pode fazer alterações, A mudanças? empresa? Sim? Não, a empresa não. Quem faz é a prefeitura. A prefeitura que faz a escala e que designa. Pronto. Olha, nós não designamos o funcionário. O funcionário, quem vai designar é a empresa. Nós passamos para a empresa a escala de plantão. Sim. O plantão, vamos dizer, vai sair o plantão dos próximos 15 dias. Tá. Todos esses 15 dias vai ter plantão. O plantão médico vai iniciar às 18 horas da noite e vai terminar às 6 Sim. horas do dia seguinte. Então nós damos a data e o horário. Agora, o profissional é a empresa. A empresa não chega e diz, eu vou botar o médico aqui no horário que eu quiser, não. Certo? E outra coisa, a empresa não vai chegar no hospital e manda, não. Quem continua administrando a unidade hospitalar e aonde fosse prestar serviço, porque temos outras especialidades. Isso é uma falácia, uma coisa maliciosa para colocar na cabeça das pessoas, que a empresa passa agora a administrar a saúde. Isso é verdade. A prefeitura continua administrando a saúde e designando os horários dos médicos. Vou lhe dar um exemplo. Estou aqui com um contrato da empresa. Isso. Certo? Mas é tanto papel, rapaz, que a gente vai se perdendo, né? Mas o contrato está aqui. Eu passei para cá. Vamos lá. O contratinho da empresa está aqui na minha mão. Veja bem. Nós temos o enfermeiro, nós temos técnico de enfermagem, nós temos médico clínico geral, plantonista, certo? Médico ginecologista, cardiologista, psicólogo, neurologista, pediatra, ortopedista, oftalmologista, geriatra, enfermeiro, técnicos de enfermagem, tudo isso aqui está disciplinado nas unidades, certo? Fisioterapeuta, que vamos contratar, se necessário, né? Obviamente isso aqui tudo é necessário, né? Não é Tá. Farmacêutico, técnico de saúde bucal e o serviço de raio-x. Isso para a empresa comandar os plantões. Não, a empresa não vai comandar plantão, ela vai fornecer a mão de obra para cumprir o plantão. Os plantões. Para cumprir o plantão, por exemplo. Do médico plantonista e dos enfermeiros plantonistas. Tá. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo aqui. O médico pediatra. Então nós vamos contratar a empresa para disponibilizar, eu não sei dizer porque eu não sou da administração, não sei dizer quantos dias. Estou aqui exemplificando. Nós queremos médico pediatra 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana, numa das unidades hospital, na unidade de saúde do município, vai ter um médico psiquiatra fazendo as consultas da demanda do município. Certo? Da mesma forma, o cardiologista, da mesma forma, o ortopedista. Você imagine a diferença de gestão. O que essas pessoas estão criticando nisso? Fernando, né? Não. Henrique, desculpe, eu confundi com o Fernando Lins. Henrique. O que essas pessoas estão reclamando de uma administração que vai ofertar todas essas especialidades médicas? Hoje estamos sem a maioria, não é isso? Porque ainda nem começou o contrato. E essas pessoas não teve nem tempo de trabalhar, não se deu nem tempo ainda de se fazer uma escala, vamos dizer assim, de acordo com a demanda. Porque se não me engano, o médico psiquiatra já veio psiquiatra,
está vindo ginecologista, está vindo todas as especialidades, vai ter um dia fixo para vir durante a semana. E vamos lá, aonde que em gestões passadas nós tivemos todas essas especialidades prestando serviço ao povo de Areias? Aonde tivemos a contratação de um raio-x para botar lá no hospital, nem que fosse um dia por semana. O médico César, ele diz que a quarteirização é essa contratação do raio-x, mas não é não, certo? E esquece de dizer que nós estamos fazendo a preparação da sala de raio-x do hospital, que isso aqui vai ser transitório. É a prefeitura em si que contratou ou foi a... Não, esse serviço aqui de Do raio-x. raio-x, ele é da empresa, mas a prefeitura nós estamos já licitando o material e a adequação da sala lá do hospital para colocar um raio-x próprio da prefeitura. Entendeu? Então o que está hoje aí é a empresa É a MC empresa Soluções. que vai prestar, eu não sei dizer quais os dias. Tá. Né? Então, Para você ver, olha, a contratação. Vou lhe dar aqui o preço do raio-x por unidade que a prefeitura vai pagar, certo? R$100. Tá aqui, ó. O serviço R$100, tem de 100, tem de 150. sei. Preço totalmente dentro do mercado. Onde se vai numa clínica particular ainda para tirar um raio-x por menos de R$100, gastando a viagem. O que eu quero que os munícipes entendam, não a oposição não, porque a oposição está no direito dela de falar, né? Isso aí a gente tem que aceitar. Eu comecei muito novo na política e entendo que a oposição faz parte do sucesso. Aonde uma gestão que está oferecendo serviço à população é criticada. Uma gestão que está oferecendo emprego, porque diante do limite prudencial, ou se exonera, se rescinde os contratos com essas pessoas que estavam prestando serviço, ou contrata a empresa para contratá-los, para ofertar. Ainda mais, não é nem obrigado a empresa depois de ser contratada, ela pode botar quem quiser, que a prefeitura não tem interferência nisso. Mas para a empresa é muito mais cômodo contratar as pessoas daqui que já tem experiência, que conhece todo mundo. Se eu fosse um empresário, eu agiria assim. Tá. Em relação ao início dessa questão da empresa, que a MC, que você falou que a MC Soluções não vai mandar tal. Claro que não, o contrato não versa isso. Isso foi uma pergunta também da ex-secretária de saúde. Não, eu não vou responder, pergunta dela. Não, ela falando em redes sociais. Sim. Aí, queria ver qual é a sua opinião. Claro que você já deu, né? Mas ela fala que desde quando é que a empresa manda mais do que um servidor? Mas a empresa não manda, rapaz. Não há essa possibilidade da empresa mandar. Essa é a empresa é contratada para ofertar a mão de obra. E só. A empresa não vai interferir no trabalho de Ceissa, a diretora do hospital. A empresa não vai interferir no trabalho de Dinazilda. Isso é narrativa de quem não tem o que dizer. Ora, se eu sou prefeito, sou secretário, contrato uma empresa terceirizada que deve me obedecer para prestar o serviço, me oferecer aquele produto que eu comprei, porque na verdade é uma compra de um produto, é uma compra de um serviço, o serviço é produto. Eu vou obedecer a ordem dela? Isso não tem lógica. Toda essa narrativa é construída de forma, eu não vou nem dizer maliciosa, eu vou dizer assim, de forma tão desconjunturada, que chega a ser desprovida de qualquer verossemelhança. Descumprimento de sentença. Qual cidadão de bem que tem um cargo público, que é advogado, que vive da advocacia, vai descumprir ordem judicial? Isso não cabe na cabeça de ninguém, não. O Carlinhos, assim, em relação ao médico ou qualquer um servidor público, né, estatutário, aquele que fez o concurso e tal, Sim. Uma empresa terceirizada, ela pode agir, vamos dizer assim, comandar, dar ordens a você? Absolutamente não. A empresa não tem prerrogativa de comando na administração.
Isso é uma narrativa que quer passar para a parte da população que não entende, porque quem entende sabe que não há essa possibilidade da empresa vir aqui e dizer, olha, eu quero que você transfira o servidor tal. Não tem nada a ver. A transferência de César do hospital para a unidade básica de saúde não tem nenhuma interferência da empresa. Mas, É uma prerrogativa da administração diante do seu direito de discricionariedade. E ele, como eu já disse, vai continuar prestando o serviço dele com todos os direitos garantidos. Agora, ele não pode receber plantão. você falou que acho que o senhor já, em algumas palavras, afirmou assim, que ele vai para unidade básica, não é isso? E ele iria para onde? Certo. Já teria algum lugar, certo? O que está se Eu não posso- comentando é que eu ele não posso vai. dizer porque a secretária de saúde não me passou Tá, e eu não vou dizer uma coisa que eu não sei. pronto. É, segundo a médica né, que estava, não estou lembrado o nome dela agora, que estava na unidade básica daqui do Guaraíras, é, foi demitida, né? Ela foi demitida por Sim. telefone, inclusive o Dr. César não e a sua esposa está comentando isso em redes sociais. Tá. Houve um motivo dela ser demitida? Sim. E segundo ela, segundo a médica, provavelmente seria o Dr. César que ia para lá. É, Mas se lá não estava precisando, a pergunta é essa, se lá não estava precisando de mas médico. veja bem, ela era contratada no município, ela não era funcionária efetiva. Isso a gente sabe. No Tá. momento que nós contratamos uma empresa para ofertar o serviço especializado de plantonista no hospital, e aquele servidor que estava lá no quadro de plantão vai ser relocado, nós não podemos manter uma médica ou um enfermeiro ou outro servidor no município em conflito, né, com aquela disponibilidade do médico que estava de plantão. Vou ser mais específico. Como o doutor César não prestará mais os plantões no Hospital Dr. Juca, ele tem que cumprir a carga horária dele. Nós temos, na grade administrativa, tendo um médico do quadro efetivo disponível, nós temos obrigatoriamente, pelo princípio da economicidade, retirar o médico, porque esse médico passa a ser um excedente. A administração não está precisando de 2 médicos na unidade do Guaraíras ou na unidade de Areias. Nós estamos precisando de um médico e temos no quadro efetivo do município um médico que pode desempenhar muito bem essa função. Certo. Então, assim, Carlinhos, e por que não deixar o médico, que há 11 anos estava prestando esse serviço à população? Inclusive, tem relatos de muita gente, muitas pessoas que foram atendidas e gostam dele e tal. Por que não deixar ele lá? Já está no seu lugar, atende muito bem, segundo as pessoas. Por que não deixar ele lá? Simplesmente porque está havendo um conflito. Ele não cumpre a carga horária dele dando plantão. Ele só cumpriria a carga horária dele dando plantão. Ele só cumpriria a carga horária semanal dele se ele der plantão no sábado e domingo. Ele cumpre, não tem problema. César cumpre as 40 horas dele de segunda a sexta e dá plantão pela empresa no sábado e domingo. Qual é o problema disso? Ele ficaria na unidade básica agora Claro! e daria os plantões no hospital. Eu escutei um áudio da mulher dele dizendo que o objetivo da gestão é que ele cumpra as 40 horas para ganhar um salário mínimo. Lamento muito que seja um salário mínimo, gostaria que fosse o salário base da categoria. E vamos mandar a lei, inclusive do médico, para que ele ganhe o salário base, que é uma média entre R$ 6.000 e R$ 7.500. Você falou no início da. Nós estamos aqui para ajustar as coisas. A Ares não pode ficar nas mesmices de estar sempre perpetuando o erro. Ora, se ele cumpre as 40 horas dele, não tem problema. Né? Agora, o que não pode é conjugar os 2 horários e ele ganhar pelo plantão dado e ganhar as 40 horas sem cumpri-la. Isso é justo com a população de Ares? Agora, como eu já disse, se ele me mostrar uma decisão judicial
ou se ele conseguir um mandato de segurança, dizendo que o município de Areias era obrigado a pagar os plantões e pagar as 40 horas dele, sem observar isso que eu estou dizendo aqui, e que é entendimento já de outros gestores, de outros procuradores e de outra gestão, inclusive que ele teve o salário suspenso por esse entendimento. Aonde está a perseguição? Tiraram o salário dele lá em 2019, ele alegou perseguição. Ele mostre se essa gestão tirou algum direito dele, se deixou de ser depositado no final do mês o salário base dele e os plantões. Nós estamos discutindo conforme a sentença da juíza diz aqui, na esfera administrativa. Inclusive, vou seguir a sentença e vou abrir um processo administrativo, um processo criminal, para discutir a devolução do que ele recebeu sem trabalhar. Porque esse é meu papel aqui. Ele goste ou não goste, ele me acha perseguidor ou não, mas a lei vai ser cumprida. Porque ele está querendo assim. Ele não veio para o diálogo. Ele não veio para resolver na esfera justa, administrativa e judicial. Bater boca com ele eu não vou de forma alguma. Bater boca com a mulher dele eu não vou de forma alguma. Mas vou discutir todos os pontos na esfera competente, que é a justiça. Desde então do episódio, do início do episódio, ele falou em alguns, inclusive até para a gente também, entrevista, né, no WhatsApp, e ele falou também nessas entrevistas, nessas lives, que em nenhum momento você e o prefeito ou qualquer pessoa da prefeitura chegou para falar com ele depois disso. Você acha que depois Para de dialogar, você acha que depois de todo esse ciclo, dele acusar o prefeito de ser perseguidor, dele acusar o prefeito de ser ditador, são as palavras dele dizer que o procurador o persegue, dele dizer em live aberta que vai focar no prefeito e no procurador, você acha que tem diálogo sobre isso? O diálogo tem que ser institucional, administrativo e judicial. César que criou essa situação. Mas não seria interessante, a princípio, uma conversa, um diálogo? Não, eu estou aberto à conversa. Se ele quiser vir conversar aqui com o advogado dele, com o sindicato, nós estamos abertos, como sempre quis. Inclusive, hoje, eu estava marcado com o Sindicato dos Servidores Municipais de Areias para conversar sobre a situação dele. Mas não vieram. Não vieram. E a gente vê assim, sabe, é uma situação muito sui generis. Vou lhe dar um exemplo. Na gestão passada, em pleno período eleitoral, a servidora Cristiane foi transferida para o posto de Patané, a enfermeira Cristiane. Isso é domínio público, isso todo mundo sabe, foi rede social, tudo. Não se viu uma palavra do sindicato. Não se viu uma palavra de César em favor dela. Inclusive, nessa live, os apresentadores, né, Rony Matias, o vice, ele falou de algumas pessoas, né, que estavam sendo manejadas assim por nada. Não, olha, nós temos um conflito aqui, temos conversado aqui, tirando um dos servidores, que é o dentista, O doutor Flávio. doutor Flávio, nós temos conversado muito, certo? Em todas as reuniões eu digo o seguinte, olha gente, eu não posso dar um parecer equiparando o salário de vocês ao salário da categoria, porque eu não tenho uma lei municipal para isso. Nós estamos no período da lei da emergência em razão do Covid, que não nos permite, em vão fazer. Nós vamos estudar para fazer no final do ano, para começar janeiro com essas equiparações. Agora, você querer do procurador, que deu um parecer contra a lei, é difícil, não é? Se você disser bem assim, Carlinhos, você entende que o salário de um fisioterapeuta, um salário mínimo para um fisioterapeuta, eu muito pouco entendo. Entendo que a pessoa, que o cidadão que tem todo o direito legítimo de prestar concurso aonde for, que mora fora da cidade de Areias e ganha um salário mínimo, fica praticamente impossível de ele prestar o serviço aqui, eu entendo. Mas em contrapartida ele sabia que era um salário mínimo. Em contrapartida ele sabe da obrigação dele. O município tem a obrigação de pagar, ele tem a obrigação de fazer, de cumprir o contrato dele. O que nós estamos querendo fazer aqui é ajustar as coisas dentro da legalidade. Não se pode dar continuidade àquilo que não é legal. Acredito que o senhor já está sabendo, o prefeito já está sabendo, eu acho que a maioria, ou até a Areias, está sabendo sobre um protesto amanhã, né? Sim, é legítimo. Quem quiser protestar, pode protestar. Não me afeta em nada. Vocês vão receber eles? Não, se o protesto for na rua... Vai ser em frente à prefeitura, inclusive a esposa dele
quer, né, que vocês recebam a comitiva dela, né? Olha, Para esclarecimento sobre o caso. eu vou dizer o seguinte. Inclusive cobram até os vereadores por uma posição. Olha, eu não tenho nada a tratar com a esposa dele porque ela não é servidora pública. Eu tenho a tratar, se César quiser, num ambiente adequado, não, Acredito que ele venha, né, também. não no fervor de uma manifestação, convenhamos, é inadequado, né? Agora, se ele quer marcar um horário na quinta-feira, aí à tarde, a semana que vem, o dia que for conveniente, é ele menos no meio de uma manifestação, né? Isso não é nem, não tem nem razoabilidade. O que essas pessoas querem realmente é criar tumulto. E lhe digo mais, não sou contra a manifestação, acho que deve ter, mas entendo que o cidadão que for para lá, neste caso, estará jogando contra o time dele, estará jogando contra o dinheiro público. Porque César não foi exonerado, César não foi desligado do quadro do município, César não teve redução salarial, César não está sendo impedido de cumprir a função dele de clínico geral. Em nenhum momento, nenhum funcionário do gabinete do prefeito prestou qualquer esclarecimento aí ofensivo a César, né? Em nenhum momento o prefeito prestou nenhuma declaração ofensiva a César. Mas tudo que se faz oficiosamente, qualquer comunicado, eles revertem e tomam como ofensa pessoal, como ofensa política. Este entendimento e eu vou ser bem firme, essa covardia partiu deles, que utilizam um grupo de trabalho. Olha só que tipo de gente usa o grupo de trabalho para fomentar interesses pessoais. Porque eu duvido que todos os servidores do hospital concordem e que ele seja a unanimidade que diz. Não estou aqui denegrindo a imagem dele, não. Eu estou dizendo que ele não é unanimidade. Nós temos relatos, nós temos áudio também, nós temos postagens de Facebook reclamando do atendimento do Dr. Juca quando ele estava de plantão. Isso é fato. Mas isso torna ele um mau profissional? Não. Pode ser um momento esporádico, pode ser que naquele dia ele estivesse fazendo outro procedimento e a pessoa se irritou. Tudo isso tem que ser sopesado. Não se pode sair por aí acusando as pessoas. Isso é muito leviano. Quando ele fala em intimidação, ele também cita, acredito que foi na live, de pessoas de dentro do hospital, né, funcionários que estão de olho, né, estão Veja bem. quando ligam para ele, para pegar informações e tal. Olha, veja bem. Convenhamos. Porque ele não vai à justiça contra essa pessoa, ou diz quem é, se é verdade. É muito fácil você ir à rede social e jogar um fato genérico contra uma pessoa. É muito fácil. A rede social hoje dissemina essas coisas. Aí bate no WhatsApp no adversário, o adversário já reverte. É o caso da médica, eu não vi. Eu vi um print do WhatsApp, ela dizendo que não tinham convencido. A única coisa que ela disse foi que a dispensa dela não a convenceu, né, o motivo. Mas também não disse qual foi o motivo. Mas ele já fez o maior estardalhaço. Envolveu essa mulher aí. Será que essa mulher sabe? Essa mulher deu procuração a ele para ele falar em nome dela? César precisa raciocinar e usar o bom senso. Ele disse que essa empresa, que uma cidadã morreu em Macaíba por causa dessa empresa. Isso é muito sério. Inclusive, eu até preciso ter responsabilidade. E até falar sobre isso, né? Se vocês estavam a par dessa situação, dessas notícias. Que a MC Soluções tem casos por aí, né? Veja bem. Em outras cidades. Eu vou fazer um paralelo com um caso aqui que ocorreu, que eu não vou citar o nome, mas chegou uma pessoa, faleceu no hospital, depois de dar entrada no hospital lá, foi uma senhora, e essa mulher veio a óbito, o plantão era de César. A culpa é de César, né? Quem é que prova na culpa dele que ele omitiu? E se a mulher já chegou lá quase morta, se não houve? Dizer que a culpa é da empresa, ou de César, ou de outro médico, ou do próprio advogado quando a pessoa perde,
é leviano, é preciso um processo, uma sentença que diga que a empresa é culpada. Não estou aqui sendo advogado da empresa não, que eu não tenho procuração e não serei. Eu não conheço nem essas pessoas, pra você ter ideia, não sei quem são. Certo? Eu os vi por 5 minutos na prefeitura, depois do ocorrido com o César. E a primeira coisa que eles escutaram de mim foi o seguinte: vocês erraram muito, não deveria ter ido no ambiente laboral do rapaz. O único erro está nesse ponto. Você falou isso para eles, no caso. Falei. Ora, se eu vou concordar com uma coisa dessa, é com qualquer servidor. Eu não gostaria, qual servidor que gostaria? Ele Ainda fala, mais agora é preciso fazer a leitura das coisas como elas são. No meu entendimento, aquela conversa ela é conduzida de acordo com o que César lhe quer. Ele conduz a conversa exatamente para levar para o ponto que ele quer. Olha lá, ele fica o tempo todo dizendo: eu sou servidor público, eu tenho sentença judicial, rapaz, mas não é contra mim, eu cumpro. Inclusive, na reunião, isso eu tenho testemunha, que eu só digo a sua quando eu posso falar. O representante da empresa disse que o áudio está editado, que a parte que ele diz que não cumpre sentença judicial foi editada, porque ele disse: eu não disse que não cumpri sentença judicial, eu disse que não cumpri sentença judicial contra o município, porque não tinha nada a ver com isso. Isso era ato dele com o município. Como é ato dele e a empresa, é um fato ocorrido lá. então você está dizendo que o áudio que o doutor César colocou nas redes sociais foi editado, nessa parte, no caso. Não, eu estou dizendo que o dono da empresa disse. Falou. Veja bem, a empresa vai entrar na justiça. Esse áudio vai ser periciado. E se a empresa não vai dizer a verdade? Quem é que vai arcar com as consequências? Não estou dizendo que é verdade, não, eu não periciei, não sou perito. Ele fala também, né, nessa live, que ele até deixou uma mensagem, né, que eu não vou pedir para sair. Na verdade, ele está dizendo que acredita que vocês querem tirar ele, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós não podemos tirar César, a não ser que ele cometa um fato muito grave, através de um processo administrativo que deve ser muito bem conduzido, diante do princípio da ampla defesa e do contraditório, e se chegando a uma conclusão. E depois disso, ainda tem a discussão judicial. Lamentável essa conduta de César. Isso não é conduta de um médico, cara. Isso não é conduta de uma pessoa que esteja emocionalmente 100%. Certo? Cria as narrativas de acusações, de conspiração, de gabinete de ódio, de ofensa. Eu desafio César, né? de vários encontros que eu tive com ele, inclusive dentro da Procuradoria, o dia que eu o tratei mal, o dia que eu suprimi o direito dele. Ao contrário, eu tenho com o César de gratidão pelas vezes que ele me atendeu lá. Ele atendeu de graça? Não, que o município estava pagando. Certo? Mas é uma gentileza de cidadão, de um cidadão para o outro. Olha, se eu lhe trato bem, eu lhe devo gentileza. Isso é um absurdo, cara. Qual a posição? Fomentar uma discórdia dessa. Qual a posição do Tão presidente? somente, vou lhe dizer, você muito sério, a impressão que eu tenho é para garantir do direito particular dele. Ele quer manter os plantões. Só isso. A quem César está beneficiando com isso, a não ser ele? Qual o dia que César veio aqui na Procuradoria tratar de um assunto com um servidor do hospital que estava numa situação semelhante a essa? Qual o dia que César se levantou para ser o líder do hospital? É lamentável que um cidadão que é servidor público vá à rede social e na primeira pessoa diga: eu moro aqui é minha casa, o meu quarto, a minha televisão, dentro de um prédio público. Olhe só que tipo de privilégio.